Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui para falar um pouquinho do meu trabalho para vocês, incentivada aqui pelo meu filho Pedro, que está gravando esse vídeo para vocês. É, Vim falar um pouco da minha profissão. Falar da minha profissão e de mim é um pouco difícil, mas a culinária é muito importante na minha vida. Eu cozinho desde os meus 10 anos de idade. Quando eu morava no interior com os meus pais, e no interior os menores, os maiores vão cuidando dos menores. Foi aí que eu tomei o gosto por cozinhar e fazia várias comidas diferentes. Era eu que cozinhava quando minha mãe e meu pai iam trabalhar. Era sete, somos 8 irmãos, e eu cozinhava, né, para tudinho. Quando meus pais chegavam, a comida já estavam na mesa. No decorrer da vida, eu continuei cozinhando. Depois fui morar com a minha avó e peguei mais gosto pela culinária. Aprendi mais, né? Minha avó era costureira e botava eu para acordar logo cedo, e eu que fazia o almoço de casa. E gostava de inventar, né? Aí peguei essa paixão enorme que eu tenho por cozinhar, né? E no decorrer tive vários empregos de cozinheira, trabalhei em uma casa de família que eu cuidava da cozinha, né? A parte da comida em geral era tudo por minha conta. E era um pessoal que sabia comer muito bem, tinha um conhecimento muito grande por culinária. E lá eu aprendi bastante coisa, né? Com, com, com eles, né? Texturas diferentes, sabores diferentes. E tive a oportunidade de trabalhar com uma das filhas dessa pessoa, que botou um buffet, e era eu e ela, e a gente saía fazendo pequenos eventos. Logo após um tempo, né, eu eles montaram um restaurante, eu fui trabalhar. Logo após eu tive um problema, né, sério, e eu tive que me afastar, porque foi uma perda que eu tive na minha família, que foi a perda de um filho mais velho que eu tive. Não gosto muito de tocar no assunto, mas foi a culinária que me salvou, que me deu a liberdade de poder sonhar e acreditar que a vida era mais, que a gente tinha que continuar, né? E logo após também eu descobri que estava grávida, aí tive que me sustentar. Aí foi a culinária e a minha gravidez que me tirou do fundo do poço. Claro que eu tive ajudas profissionais e ajuda da família, mas em geral foi a culinária que me salvou, né, dessa escassez que eu fiquei quando eu perdi o meu filho mais velho, que foi uma tragédia muito grande na minha vida. Hoje em dia eu consigo falar sem ter que chorar, sem ter que botar lágrimas nenhuma, porque hoje em dia eu já não me conformei, mas aprendi a viver, né, com a saudade dele, com a partida dele, que tudo é quando Deus quer. E teve uma coisa que o meu filho dizia: ele sabia o quanto eu era apaixonada por la culinária, por cozinhar. E eu cozinhava muito, trabalhava muito fora, mas quando você trabalha às vezes com algum tipo de pessoas, com algumas coisas, o mérito, mesmo que você faça, né, sempre tem alguém que leve o mérito. E o meu filho uma vez me disse assim, muito antes de partir, que um dia eu ia ser aplaudida de pé pelo meu trabalho, pelo meu reconhecimento de trabalhar. E aí foi se passando o tempo, né? Eu vinha ter problemas de novo e tive que me afastar do trabalho, e fui trabalhar em shoppings, em restaurantes, né? Tudo isso cozinhando. Aí decidi ficar em casa um tempo, né? Fiquei desempregada e tive outro probleminha, né? Veio a saudade do meu filho, não tinha me recuperado direito. E fiquei um pouco deprimida. Não, não digo que foi depressão, mas fiquei um pouco muito deprimida e fiquei dentro de casa há um ano, parada, vendo o tempo passar, e ficava muito triste nos cantos, não sorria mais. Foi aí que uma amiga
chegou para mim e disse que tinha alguém precisando de uma pessoa para cozinhar, né? Que essa minha amiga trabalhava numa empresa muito conhecida e lá faz vários cursos de vários tipos de curso. E eu já tinha feito algum tempo atrás um curso lá de auxiliar de cozinha. E foi aí que essa minha amiga, ela mesmo me inscreveu para essa vaga de emprego. Eu só fui para entrevista, né? Foram várias meninas para entrevista, né? E lá eu passei, né, com o empadão, me botaram um desafio de fazer o empadão com uma massa, né, que eu não queria o empadão, mas que não fosse com a massa de farinha de trigo, porque a família tinha um pouco de dificuldade, de problema de saúde. E aí eu fui na hora e fiz uma torta com farinha de aveia fina, uma torta de frango cremosa. E foi daí que a família, no outro dia, me chamou para eu fazer um teste, uma experiência. Foi aí que eu fiquei, né, nessa família, cozinhando, né? Só cozinhava, né? Foi lá que eu voltei a sorrir de novo, né? Voltei a sorrir, a ter a experiência, e lá eles me davam muita oportunidade, recebia muitas pessoas, né? E foi lá que eu comecei de novo o amor, né, pela comida, e às vezes me perguntava por que eu era tão fechada, e voltei a sorrir, como antes eu sorria quando meu filho estava comigo. E daí eu comecei a cozinhar, e logo após a filha deles, das filhas dele noivou, e perguntou se eu queria fazer o jantar de noivado dela, e eu disse que faria, se ela tivesse a confiança. Eu faria, assim, o jantar do noivado dela. E eu disse, veja o cardápio. Ela disse, tá nas suas mãos, monte o seu cardápio. Eu montei o cardápio, né, para ela, e apresentei o cardápio. E os dois amou o cardápio, aí eu botei em prática. Foi um jantar, eu não lembro bem, mas eu acho que foi para 21 pessoas, não lembro. E aí eu, sozinha na cozinha, tinha um rapaz que trabalhava no local, não tinha experiência nenhuma com cozinha, e uma moça que era da casa, e eu enfrentei esse desafio do jantar de noivado. Saí um pouco atrasada as entradinhas, né? Porque eu não contratei garçom, não chamei garçom, não chamei ninguém. E aí eu tive que me desafiar com essas duas pessoas, mas eu cheguei no meio do evento e pedi desculpa por as entradinhas, né? Foram tábua de frios, foram burrata com molho pesto. E eu pedi desculpa porque tinham saído atrasado. Aí eles disseram nada, estava tudo delicioso, estava impecável as entradinhas. Eu entrei para dentro e logo me chamaram de novo. Digo, eita, algo deu errado. Quando eu saí da porta, né? Estavam todos sentados, a casa é muito espaçosa, parece até um salão de festa. Todos me aplaudiram de pé, e eu fiquei assim, surpreendida, porque eu não acreditava que e tinha pessoas importantes, era um jantar pequeno, mas tinha as pessoas importantes que conheciam a culinária em geral aqui de Maceió, pessoas viajadas, tinha pessoas viajadas, né, no local, que tinha conhecimento pela culinária fina, sofisticada e simples também. E aí eu fiquei assim tão sem graça, né, com o elogio, e logo voltei para dentro e as lágrimas começaram a cair. Aí vieram para mim e disseram, é merecedor, sua comida é uma deliciosa. Eu tinha lançado uma farinha também de aveia com castanha, que foi servida com filé, e uma massa que ficou uma delícia. E aí eu lembrei do que o meu filho disse a mim. E um dia eu ia ser aplaudida de pé. E eu fui nesse dia, né? Aí passou, né? E logo depois ela também casou. E eu fui também que fiz o jantar de casamento dela. Depois ela virou minha cliente, eu fui fazer congelados para ela. E daí ela começou, ela é uma médica conhecida em Maceió. E daí alguns médicos perguntavam para ela se conhecia. E ela começou a me indicar para alguns eventos pequenos, claro.
E como eu trabalhava, né, com os pais dela, e era CLT, não poderia estar me ausentando do trabalho, né? Foi daí que a mãe dela, como nunca, a gente sempre tem que ter um pontapé, né, de alguma pessoa que nos incentiva, né? E ela me incentivou, disse: "Não, Cida, pode pegar os seus eventos, pode pegar seus congelados. A gente, a gente vai pagando nos feriados, né? A gente vai pagando nos feriados, você vem quando precisar." E daí eu comecei a fazer alguns congelados, alguns pequenos eventos. E logo depois eu voltei a estudar, não tinha terminado ainda meu ensino médio. Voltei a estudar, fui fazer gastronomia, fiz gastronomia, terminei tudo junto, gastronomia e os estudos tudo junto. Foi uma luta muito grande, porque tinha que trabalhar, tinha que estudar, e às vezes ainda pegava evento, às vezes viajava e continuava trabalhando para ela. Ela foi muito uma mão assim, muito, além de ser patroa, foi uma mão assim, muito amiga, né? Que me incentivou, graças a Deus, a ir atrás e correr atrás do meu sonho, né? Hoje em dia eu tenho amigos, clientes que são amigos delas, né? E já tive a oportunidade de trabalhar para algumas pessoas, né? Conhecidas, já fui no Rancho do Maia, já fui, já cozinhei para uma celebridade que era de uma série, né, mexicana. Ela veio para aqui, para Maceió, e eu fiz 2 dias de evento para essa moça. Era de uma série, quando chama o coração, alguma coisa assim. E a comida na época que eles escolheram foram frutos do mar e comidas de milho. Ela veio na época de São João. E foram assim, comida simples, mas deliciosa, né? Ela amou. E já tive oportunidade de cozinhar também para pessoas que era de lá, né? Do país dela. E é assim que eu estou tentando chegar lá. Claro que tem dificuldade no decorrer do caminho, da carreira. Todo dia está surgindo novos cozinheiros, novos chefes de cozinha. A cozinha todo dia ela modifica, todo dia vem receita nova, todo dia vem uma coisa diferente, mas hoje em dia eu atuo na área, né, de cozinheira a domicílio. Não sei se um chefe de cozinha, não, não ainda, mas como fiz gastronomia e terminei, mas com uma personal chef, não de dizer que é um chefe, mas uma personal chef que é ir na casa do cliente e deixar tudo prontinho para ele, comida para no mês. E trabalho em cima também de quem tem restrição alimentar. As marmitas são personalizadas, né? Para quem não sabe, personalizadas são comidas pesadas, com restrição alimentar, com educação alimentar, né? Com plano alimentar do seu médico, né? Do seu nutricionista. E se a pessoa quer uma comida simples, caseira, saborosa, trabalho com zero de gordura, né? A minha gordura que eu uso é muito pouca. Quase todas são feitas no forno, né? Não uso gordura nenhuma, óleo nenhum. Se vou fazer um filé à parmegiana, eu faço no forno, eu boto na airfry, não uso gordura, porque é uma comida leve, saborosa, né? Quem prova não esquece, me contrata de novo. Claro que tem dificuldade, que nem eu disse. E é isso aí, gente. Foi falando um pouquinho de mim. Falei um pouquinho de mim, né? Como eu sou, para quem não sabe, eu me chamo Maria Aparecida, mas o meu Instagram é Culinária da Cidinha, porque Cidinha era o meu pai que me chamava, e só quem me chamava de Cidinha era o meu pai. E eu tinha um pouco de dificuldade de relacionamento com o meu pai, mas ele me chamava carinhosamente de Cidinha. E eu tenho uma receita que é muito familiar, é uma receita para mim que é incrível. Eu ainda não fiz ela, mas eu pretendo fazer ela e postar na rede social. Na época eu não entendi o que eu estava fazendo, né, dessa receita, mas logo após que eu
comecei a crescer, a entender um pouco mais da culinária, foi que eu entendi que eu estava fazendo uma peixada vegetariana, ou para quem é vegano, que foi uma peixada de chuchu, né? Eu fui para o meu pai, né? Eu e o meu irmão, a gente tinha uma horta de verdura, legumes, a gente plantava muito no interior, e o meu irmão, eu e meu irmão, eu cuidava da casa, da comida da minha família, né, para meus pais trabalhar, e ainda plantava com meu irmão. E aí, o que aconteceu? Meu pai chegou um dia e pediu para que eu fizesse uma comida com molho, que pegasse pimenta. E o meu pai gostava muito de pimenta, e a gente também tinha muita pimenta nesse local onde a gente morava, que era um sítio, a gente sempre morou no sítio. E aí eu fui na horta com meu irmão, à tardezinha, e lá tinha muito coco, onde a gente morava tinha muito coco. Era uma fazenda produtiva, um sítio produtivo. E eu colhi, né, coco, chuchu bastante, que tinha muito, tomate, que tinha muito, tudo que tinha na horta. E eu fiz uma panelada de chuchu com pirão e molho de pimenta. Todo mundo comeu e todo mundo amou. Isso eu tinha, acho que 13 para 14 anos de idade. Não imaginava que eu ia cozinhar para vários tipos de gente, para muitas pessoas, né? Hoje em dia, os congelados, eu trabalho com congelado, pequenos eventos. O meu foco é pessoas que não têm tempo de se alimentar, mas que gostam de se alimentar bem, né? Pessoas que têm a vida corrida, como médico, eu tenho muitos clientes médicos, pessoas do dia a dia que trabalham o dia inteiro, que dá plantão, chega em casa, abre o seu congelador e pega aquela marmita deliciosa e só vai para o micro-ondas ou vai para o banho-maria, né? E come aquela comida deliciosa, e é isso aí. Muito obrigado, espero que vocês gostem do vídeo. É, não sou influenciadora digital, não sou YouTube, só estou gravando esse vídeo por incentivo do meu filho, falando um pouquinho do meu trabalho e a pessoa que eu sou. E levo amor e sabor a cada mesa dos meus clientes. Trabalho com muito amor, sou muito grata e digo que eu não aprendo, mas que Deus me capacita. Às vezes eu pego algum evento e acho que vai dar tudo errado. Mas eu sempre digo, Deus, me capacite para que tudo saia certo. E sai tudo certo. Minhas comidas não sobram nos meus eventos, todas são consumidas assim. Os clientes vão e no outro dia falam comigo, eu não fiquei enjoada, a comida foi muito boa. E é isso aí, meu povo. E eu peço que vocês me sigam, vão lá no meu Instagram, Culinária da Cidinha, e me siga, deixa aquele like e muito obrigada pela oportunidade, ok? Ó, gente, eu vou deixar um pouco das fotos de alguns eventos que eu já fiz, né? E também de algumas comidas, né? Das minhas marmitas. E também trabalho com evento fechado, gente. Você que tem sua casa de praia, né? Chega um feriado, quer ir para casa de praia, não quer comprar comida, não quer ir para o fogão, me contrate. Eu também viajo com essas pessoas, né? Como eu presto um serviço de personal chef, também viajo, estou à disposição para viajar, viu? Muito obrigado.